Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao deputado Heitor de Sousa, do BE. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Cumprimento todos os membros do Governo, e assim como todos os senhores deputados e deputadas. Sr. Ministro, eu não posso deixar de comparar as notas explicativas que o Sr. Ministro nos entrega com outras notas explicativas que nós já tivemos ocasião de discutir aqui em plenário da Assembleia da República. E não posso deixar de fazer porque qualquer anúncio, qualquer afirmação de variações de um orçamento para o ano anterior, de execução de um orçamento em relação ao ano anterior, requerem que o assunto seja apresentado de forma minimamente detalhada. Nós não podemos simplesmente aceitar sem explicação, sem detalhe dessa explicação, que determinadas variações percentuais, que eu não duvido que tenham acontecido, de um orçamento para o outro, ou de uma execução orçamental para o ano anterior da execução orçamental, não tenham ocorrido, não ponho isso em causa. Mas é preciso saber, quando se anuncia que variações de 138% do que se executou de um ano para o outro, é preciso saber qual é a base de partida que nós estamos a falar. Porque se eu investir 500 milhões de euros e no ano seguinte investir 1.000 milhões, estou a ter um salto de 50%. Se eu investir... repara, o Sr. Ministro, em relação ao investimento público, anuncia nas notas explicativas que houve mais de 1.000 milhões de euros de investimento público. Mas aquilo que nós verificamos nos dados de execução orçamental da própria Direção-Geral do Orçamento é que, em termos de execução orçamental de 2018, 30 de setembro de 2018, para o período homólogo de 2017, houve um crescimento de apenas 9,2% no investimento público. Ou seja, menos de 400 milhões de euros na execução orçamental entre 2018 e 2017. E, em termos percentuais, esta variação é de apenas 9,2%. Ora, se o Sr. Ministro anuncia aumentos de 138%, nós temos que perceber onde é que estão esses 138%. Qual é a base de partida desses 138%? E deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, que é fácil anunciar essas variações sem uma base comparativa de valores absolutos de um ano em relação ao outro. Porque o que nós também percebemos da execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento de 30 de setembro, terceiro trimestre, é que entre aquilo que se anuncia e aquilo que se executa todos os anos, tem vindo a aumentar o gap entre aquilo que se anuncia e aquilo que se executa. Em 2017, anunciou-se previa-se a estimativa de execução de 4.157 milhões de euros e, no entanto, no final do ano, não se executou 831 milhões de euros. Em 2018, a própria estimativa do orçamental diz-nos que vão ficar por investir, em relação à própria estimativa do ano para 2018, 944 milhões de euros. Portanto, Sr. Ministro, há cerca de 1.000 milhões de euros, que é exatamente o número que o Sr. Ministro anuncia, que vai crescer a execução do orçamento de investimentos de um ano para o outro, que não vão ser executados. Portanto, onde é que é? Onde é que falha, digamos, estas estimativas de execução? Ou então, há estimativas de execução que se anunciam e que o Governo não é capaz de as executar. Porquê é que não é capaz de as executar? É uma pergunta que fica, em relação à qual se pode especular.
E eu diria, Sr. Ministro, que, infelizmente, em matéria de transportes e infraestruturas, há demasiados erros de planeamento que depois se confirmam através de estimativas de execução que não são concretizadas. O Sr. Ministro sabe melhor do que eu que o Plano Ferrovia 2020 tem, em muitos casos, 2 anos de atraso, em muitos projetos, 2 anos de atraso, e genericamente tem 1 ano e meio de atraso da sua concretização. Aquilo que estava previsto para se terminar em 2022 já se prevê que termine em 2023 e já é ser um pouco otimista nessas matérias. Portanto, esses erros de planeamento, Sr. Ministro, parecem que ocorrem sobretudo com a Infraestruturas de Portugal. E a Infraestruturas de Portugal, aparentemente, tem, como se costuma dizer em termos populares, tem muita terra para a sua caminhonete. Não consegue transportar a terra toda. E provavelmente não o consegue fazer por falha de recursos técnicos, por falha de erros de planeamento e por, se calhar, instruções que recebe do Governo no sentido de adiar a concretização de determinados investimentos públicos. E isto não é uma botada, Sr. Ministro, isto não é uma especulação. É aquilo que nós percebemos do que, em termos de déficit do orçamento, acontece todos os anos. Todos os anos o déficit do orçamento tem sido previsto pelo Governo, vai além daquilo que está previsto. Há coisas que ficam por executar. E o que fica por executar, Sr. Ministro, é o investimento público. Não é um investimento privado. O Sr. Ministro tem razão no grau de... Quando compara o grau de execução do Portugal 2020 com o período homólogo do CREN, tem toda a razão no que respeita ao investimento privado. E, efetivamente, nós todos temos que reconhecer que, ao nível do investimento privado, há uma grande diferença entre a capacidade de execução deste Governo e aquilo que acontecia no passado. Mas, ao nível do investimento público, não sei se isso será verdade. É verdade que no Governo anterior o investimento público foi absolutamente escandaloso, foi residual, diria eu, mas os 2 primeiros anos do investimento também deste Governo, em termos de investimento público, é também residual. Vou já concluir, Sr. Presidente, para lhe perguntar, Sr. Ministro, que estava previsto, a propósito destes erros de planeamento, estava previsto que o Conselho Superior das Obras Públicas desse uma opinião sobre o Programa Nacional de Investimentos em outubro de 2018. Outubro de 2018. Que eu saiba, Sr. Ministro, o Conselho Superior das Obras Públicas ainda nem sequer tomou posse. Foi anunciado um Presidente, mas não há notícia de que o Conselho Superior das Obras Públicas tenha tomado posse. E, portanto, não pôde concretizar aquilo que o próprio Governo anuncia de ter uma opinião sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030. Isto é relativamente grave, porque se as coisas começam a nascer tortas, como diz o ditado, tarde ou nunca se endireitam. E, portanto, o que é que se passa com o Conselho Superior das Obras Públicas? Finalmente... Tem mesmo que terminar, Sr. Deputado. Vou já terminar, Sr.